Abra sua Bíblia no livro do profeta Amós, capítulo 8, versículo 11. Profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: como é certo viver o teu dia, ó Dan, e como é certo viver o culto de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Queridos, eu quero fazer um diálogo em cima desse versículo com alguns outros pensadores da nossa contemporaneidade, pessoas que já falaram, já tiraram assim uma visão mais clínica, mais apurada daquilo que nós estamos vivendo hoje, e principalmente a nossa sociedade. Tem um autor chamado Francis Schaeffer. Ele é um filósofo, um teólogo cristão. Ele foi pastor presbiteriano e ele foi um dos escritores que sempre teve um olhar de manifesto. Inclusive ele escreve uma obra chamada O Manifesto Cristão, em resposta ao Manifesto Comunista de 1848, onde ele traz uma visão de posicionamento cristão dentro da sua época. E ele faleceu recentemente, com 72 anos. Ele traz nas suas obras um olhar dessa geração e quais os problemas que nós estamos enfrentando. Como aprender a falar de forma comunicativa para pregar o Evangelho. Como passar uma compreensão de existência de vida para as pessoas que estão querendo um mundo melhor, buscando a felicidade, buscando um prazer nas suas vidas pessoais. Então esse é o grande desafio da fé cristã, que ela atue de modo eficiente, que ela traga então formas de pensamentos que não venham a trazer mais frustrações a uma geração que está vivendo hoje uma tentativa de sair desse espaço onde eles estão se frustrando cada vez mais. Então a geração cristã, ela precisa ter essa nova postura. Então esse autor, ele fala o seguinte, que nessa nossa civilização ocidental, ela começa a se tornar uma civilização muito aberta, muito pluralista, de várias visões, e ela começa a incorporar isso dentro da igreja. Primeiramente pelos discursos que nós temos ouvido dentro dos espaços da igreja, das pregações. Como que as pregações hoje têm chamado a atenção de um público dos quais nós outrora apresentávamos um discurso de salvação, um discurso que se você não se entregasse a Jesus, você iria para o inferno. Se você não tivesse uma conduta cristã, uma conduta sadia nos seus relacionamentos, isso poderia prejudicar o resultado final do seu trabalho, até mesmo da sua construção familiar. Então todos esses discursos que outrora nós tínhamos dentro dos espaços da pregação, hoje já não tem tanto efeito para essa geração, porque a geração, ela não tem mais medo do inferno. A geração, ela não está mais pensando num futuro distante. A geração não está mais preocupada em organizar ou até mesmo construir uma história para deixar um legado para as pessoas que virão na geração que está aí à nossa frente. Então esse descompromisso tem saltado aos olhos desses pensadores cristãos, desses pensadores que estão hoje se envolvendo com a igreja e vendo como que a igreja está passando por grandes mudanças, por grandes transformações. E é tão interessante que o tempo passa muito rápido, nós envelhecemos, e o nosso sentimento, a nossa capacidade de amar as pessoas, a nossa capacidade de sentir as pessoas do nosso lado, está mudando. Eu lembro que ontem eu tinha mais amigos do que hoje.
Eu lembro que ontem eu poderia investir mais nas pessoas, e hoje eu olho para o meu tempo, já não tenho muito tempo para investir nas pessoas. Como esse tempo está sendo suprimido da minha vida, e a qualidade do tempo que eu tenho dado para a minha vida. Então todas essas mudanças, influências do modernismo, nós podemos assim colocar, essa palavra de modernismo, né, sempre está associado a um processo global, né, globalizante ou globalizador, porque quando se fala de modernidade, já vem aquela ideia, né, de tecnologias de informação, do qual nós já estamos sendo também consumidos. Nós somos consumidores de informações, nós somos consumidores desse ambiente capitalista, que a cada dia tem se tornado mais materialista. O olhar que nós temos hoje da igreja é um olhar em que as pessoas estão tendo o mesmo olhar do mundo materialista, porque nós estamos em busca de alguma coisa que acrescente nosso mundo patrimonial. Se o discurso venha para a igreja e não vamos abrir uma porta e você vai ganhar isso ou aquilo, nós estamos também na mesma visão materialista de alcançar e agregar valores materiais na nossa vida patrimonial. E aí quem é que vai perder isso? Eu preciso entender qual é essa nova mentalidade que estão sendo pregada hoje. Uma mentalidade global, uma mentalidade coletiva, não na sua totalidade, ou seja, de grupos, mas individualista. Nós estamos vivendo uma sociedade que está impondo sistemas, e nós estamos comprando esses sistemas. Estamos vivendo uma sociedade que a cada dia ela dita uma norma de conduta de vida, e hoje nós estamos presenciando isso. Então esse homem de hoje, ele é um produto cultural. A sociedade planta, a sociedade cria, e nós começamos a nos tornar um produto da própria cultura que nós estamos inseridos. E nós saberemos daqui a pouco como que isso está acontecendo. Primeiro, hoje o homem está sendo a medida de todas as coisas. É um modernismo humanista. E quando se fala nesse modernismo humanista, colocando o homem como medida de todas as coisas, nós estamos tirando Deus do centro das nossas vidas. Se lá no passado, no século passado, apareceu um filósofo chamado Nietzsche e disse assim que Deus morreu, ele estava dizendo àquela geração que o comportamento delas não estava de acordo com Deus, com o que elas haviam pregado durante muito tempo. Elas não estavam vivendo de acordo com aquelas vontades das quais o Deus que eles pregavam para aquela geração. Então, se eles estavam totalmente distantes de Deus, então significava para aquela geração que Deus morreu. Agora eu quero parafrasear essa fala de Nietzsche. Se lá Deus morreu, imagino hoje nessa geração que o céu está vazio. Porque se o céu está vazio, nós vamos tirar algumas ideias de Deus e colocar algumas ideias de homem. Nós vamos esquecer algumas promessas de Deus e colocar aqui promessas de homem. Nós vamos tirar um paraíso oferecido por Deus e vamos colocar um paraíso aqui na terra oferecido pelos homens. Onde o meu sacerdócio como pastor, como líder espiritual, como uma pessoa que está à frente de um movimento cristão, do movimento protestante cristão, eu tenho agora outros concorrentes que estão falando comigo, que outrora era um discurso unicamente da igreja, que era o discurso de ter uma vida feliz, de ter uma vida equilibrada, de ter uma vida saudável, de ter uma vida curada, apresentar caminhos para que essas pessoas pudessem se encontrar novamente, ter um relacionamento saudável. Hoje eu concorro com outros que estão com os mesmos discursos. Vem filósofos escrevendo livros de autoajuda, temos psicólogos trabalhando também com essa mesma direção e oferecendo qualidade de vida. Nós temos outros gurus que vêm apresentando e dizendo para você como você vai ter uma vida saudável. Então o discurso que outrora era apenas da igreja, ela agora se torna um terreno móvel. Ela passa agora para outros terrenos e nós estamos competindo aqui. Então se esse consumidor de hoje, se essa geração de hoje, que está buscando uma felicidade,
ela não está olhando mais para o rótulo dos locais que estão sendo apresentados. Não importa se seja uma igreja evangélica, uma igreja católica, não importa se seja um centro espírita ou um templo da boa vontade, mas nós queremos é ser felizes. Então essa geração e a mentalidade dela, ela não está mais preocupada com as couraças ou as características externas, mas ela está buscando essa individualidade, aquilo que faz bem para ela. Na verdade, ela está dizendo assim: eu quero me dar bem, eu quero me sentir bem. Então o que somos, o que estamos pensando, o que estamos fazendo, está sendo resultado de um produto social, segundo alguns pensadores, porque a sociedade, ela está produzindo sinais chamativos para que nós possamos consumir todos os dias. Agora, o que é interessante isso? Você olha no YouTube, aquele sucesso rápido do YouTube, você vê ali um vídeo engraçado, uma situação assim atípica, né, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, aí de repente se torna bastante visível, né, tem muita visibilidade, muitos acessos, e aquela pessoa faz um sucesso rápido. E ela vai para a televisão, ela vai para a mídia, passa uma semana ali, daqui a pouco se esquece, você esquece aquela pessoa. Então são sucessos rápidos, a fragilidade hoje do público e do privado, da nossa intimidade, sendo divulgada nas mídias sociais. Hoje nós não estamos mais buscando uma leitura mais demorada, você lê um livro de 200 páginas, 300 páginas, não. Hoje nós queremos relatos, pequenos relatos que são veiculados pela internet. São notícias, pedaços de notícias, conchinhas de retalho. Então nós recebemos bombardeando assim várias informações. Daí que isso vai mexer com a gente no campo espiritual. Porque se nós temos aplicado numa escola, no ensinamento bíblico, de você ter uma leitura diária da palavra de Deus, de você ler ali os evangelhos, começar pelos evangelhos, ler ali o Antigo Testamento, o Novo Testamento, você ter assim uma reflexão diária da palavra, você com essa cultura que está sendo uma cultura muito rápida e instantânea, você não vai ter paciência. Isso vai se tornar uma coisa obsoleta, ultrapassada. E aí nós estamos vivendo uma geração de pouca leitura bíblica, uma geração que não lê Bíblia. Nós estamos vivendo uma geração versicular. Tem alguns versículos pregados na Bíblia, alguns versículos pregados no carro, alguns versículos pregados no quarto, na porta, mas nós não temos mais conteúdo do conhecimento da palavra. E isso tem fragmentado, isso tem tornado muito pequeno dentro da nossa vida espiritual. E o que eu preciso nessa rede? Como que eu preciso agora me desvencilhar desse tipo de pensamento que está moldando as pessoas? Será que a responsabilidade é da sociedade ou uma responsabilidade pessoal? Se a sociedade está vivendo do jeito que ela está vivendo, fragmentada, individualista, uma sociedade que busca os próprios interesses, eu como cristão, como que eu devo me comportar diante da minha igreja, diante da minha comunidade, como pessoa? Nós estamos vivendo uma era das suspeitas. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão suspeitando uma das outras, ninguém confia mais em ninguém. Isso a gente precisa agora restaurar essa confiança, essa verdade das pessoas. O desafio da igreja cristã hoje é persuadir essa nova geração para que elas possam entender a importância da verdade. Porque a geração lá fora, ela diz o seguinte: eu aceito a tua verdade, mas a tua verdade está no espaço da fé, da tua igreja, mas não no espaço da minha vida social. Então hoje a gente apresenta uma verdade muitas vezes falada, pronunciada. O mundo está cheio de informações. Na década de 90, as pessoas começaram a ficar inquietas. Elas começaram a correr de um lado para o outro, desencantadas, né, com a ciência, desencantadas com muita coisa. E elas começaram a pedir assim: dê-me alguma coisa diferente do que sai dos computadores. Dê-me alguma coisa, dê-me razões para viver, dê-me razões para que eu possa manter a minha esperança. Nós tivemos uma geração de 70, geração de 80, que foram para as ruas, que gritaram, que lutaram contra a ditadura, que abriram a sua boca e diziam as suas verdades interiores, como estavam passando. Uma geração que tinha conteúdo.
Uma geração que hoje nós estamos vivendo aqui no século 21, nós estamos revivendo o resultado daquela geração, que lutaram, que desbravaram. E hoje a nossa geração, ela não tem uma identidade, ela não sabe por que ela está lutando, ela não sabe para onde ela está indo, ela não sabe o que ela vai buscar nesses últimos dias. Uma geração que está perdendo o sentido de viver. Há muitas pessoas que já morreram em vida, há muitas pessoas que já não acreditam mais na sua própria capacidade de desenvolver habilidades pessoais, pessoas que não acreditam mais na família, não acreditam mais nos pais, não acreditam mais nos referenciais que nós temos hoje dentro da sociedade. As pessoas estão desacreditadas. Nós estamos vivendo um tempo de suspeitas. Essa é a marca dessa geração. Se você pegar um pouquinho das pessoas, daquela geração em que a palavra de Deus, ela tinha tanto valor para elas, que ao momento que um sacerdote, um pastor abria a Bíblia, todos ficavam em pé em reverência à palavra, todos se calavam no momento da leitura bíblica. As pessoas olhavam umas para as outras e exigiam assim naquele silêncio e uma reverência. O momento do louvor era um momento em que a igreja se preparava. A função dos levitas era preparar a igreja para que a palavra de Deus pudesse realmente ser recebida com corações quebrantados. A igreja chorava, a igreja se derramava, as pessoas sentiam alegria em estar na casa de Deus, só o fato de saberem assim, olha, no domingo, ou na segunda, ou na quarta, no dia das reuniões, estar na casa de Deus, tinha uma importância muito grande. Esses valores que nós tínhamos no passado, há muitos que estão aqui hoje me ouvindo, há muitos que estão me ouvindo hoje, vão lembrar desse passado. Mas a geração que estamos agora vivenciando é uma geração que não valoriza a história. É uma geração que ela não se sente responsável pela história que ela está construindo para a geração que virá. Então nós temos que repensar como estamos pensando a vida cristã, a nossa vida pessoal. Segundo um outro autor, ele fala sobre essa economia psíquica que estamos vivenciando hoje. Uma nova moral, uma nova forma de pensar, uma nova forma de julgar, uma nova forma de transar, uma forma de casar ou não, uma nova forma de ter famílias. Nós estamos num processo de mudança muito rápida. Nós estamos em tantas mudanças, que o homem não foi preparado para isso. O ser humano não está preparado para mudanças rápidas. Há um processo. A isso que está acontecendo, nós estamos vendo que situações, algo que eram situacionais, lá para os anos de 1957, 1960, quando alguém se colocava em oposição a algumas normas, algumas leis daquela época, mas eram situações pequenas, de pequenos grupos. O grupo se colocavam contra determinadas leis, com determinadas normas que eram exigidas da sociedade, mas naquela situação. Hoje não. Hoje a gente vive uma oposição diária, não são mais de grupos, mas está no coletivo. Os jovens, os adultos, os idosos, todas as gerações juntas hoje se opõem. Não existe assim uma forma definida, uma busca definida por um alvo dentro do sistema que estamos vivendo hoje. Cada um está buscando o seu próprio alvo. O apóstolo Paulo, em um dos seus discursos, ele disse ao seu público, disse assim, olha, eu tenho um alvo, e para ele eu prossigo, é Jesus Cristo. Diante daquela geração dele que estava vivendo, fragmentado ou não, ele dizia, eu tenho um alvo, e eu sigo para esse alvo, mas para seguir para esse alvo, eu sei que eu não posso estar só.
Porque Jesus nos ensinou a estarmos em comunidade. Jesus era um ser de comunidade. Jesus era um ser que se preocupava com as famílias. Jesus era um ser que se preocupava com as pessoas que estavam enfermas, estavam carentes, estavam doentes. Jesus se preocupou com tudo isso. E quando Paulo diz que ele seguia para esse mesmo alvo, e ele queria que nós fôssemos imitadores dele como ele foi de Cristo, é refletir a mesma característica, o mesmo caráter. Esse é o desafio da igreja. Definir quais são as minhas posições que eu devo tomar para com Deus dessa última geração. Então nós temos que entender que hoje muitos jovens se sentem atraídos, por Jesus, pelo Jesus do Evangelho, mas eles rejeitam qualquer envolvimento de ficar numa igreja. Daí que as igrejas hoje estão se esvaziando. Eles aceitam Jesus do Evangelho, mas rejeitam, se opõem a permanecer dentro de uma igreja, ao lado de pessoas que se dizem seguidoras de Jesus. Que coisa estranha. As pessoas falam: olha, eu recebo esse Jesus na minha vida, sei que ele foi uma pessoa maravilhosa, morreu na cruz, tem todo o discurso, mas ela diz: olha, mas eu não consigo ficar do lado de pessoas que estão seguindo esse Jesus. E nós devemos assumir essa crítica. Primeiro, estamos sendo obstáculos para que outras pessoas possam estar reunidas em nome de Jesus. E eu preciso rever e ressignificar os meus valores para com Deus. Eu preciso buscar dentro de mim, saber o que está impedindo com que as pessoas se aproximem da minha comunidade. Porque essa crítica, ela vem de várias formas. Hoje, para você ter uma ideia, na mídia, mostra um evangelho de espetáculos, Hoje o que vale no nosso espaço são espetáculos. O milagre hoje está super valorizado na televisão. Então a igreja que faz sucesso é aquela que explora o milagre. Se está acontecendo milagres, tem audiência, a igreja está lotada. Então nós vamos explorar o milagre porque está dando certo. Então nós estamos vivendo um cristianismo daquilo que dá certo. E nessa exploração do milagre, estamos tendo uma outra característica do curandeirismo, Porque o curandeiro, ele não está preocupado em ter membresia. Ele não está preocupado com a quantidade de membros que tem no espaço dele. Ele não tem membros, ele tem uma fila. E nessa fila as pessoas entram e ele faz a reza dele, e a pessoa leva lá a dádiva dele e vai embora. E hoje nós estamos vivendo por esses espaços em que o milagre, o curandeirismo, as características da cura hoje tem mais evidência a ter uma palavra de salvação sobre as nossas vidas pessoais. Aquilo que era secundário no ministério de Jesus, hoje para nós está sendo pregado como o principal do Evangelho. A gente está preocupado em ter uma cura, em ter um emprego, e alcançar alguma coisa, e esquecemos da mensagem principal, que fala sobre a salvação das nossas almas. O próprio Jesus disse: o que adianta nós alcançarmos e ganharmos o mundo inteiro? O que adianta isso? Você ter tudo o que você sempre sonhou aqui na terra, ter todos os bens dentro da sua casa, aproveitar de tudo que você possa imaginar enquanto você estiver aqui na terra, mas se você perder a sua alma, hoje nós estamos vivendo esse evangelho das mídias. Nós temos amigos que são padres, eu tenho amigos que são padres, estudamos juntos, tem a mesma visão, falando sobre a questão dos shows, missas de padres que se destacam na mídia, e as pessoas lotam seus templos, lotam os ginásios para assistirem. Hoje o padre que faz sucesso é o padre que prega, é o padre que canta, é o padre que aparece nos programas de televisões.
Mas aquele que se envolve lá com a congregação, com a paróquia, lá no interior, que está cuidando da comunidade, dos feridos, dos enfermos, esse não aparece na mídia. Porque o que faz sucesso nessa sociedade é a visibilidade. Quanto mais você aparece, mais sucesso você tem. Quanto mais essa igreja aparece na televisão, mais sucesso ela vai ter, e mais membresia ela vai ter. Por quê? Porque o povo também quer visibilidade. Eu quero pertencer a uma igreja grande, uma igreja poderosa. Nós estamos vivendo um tempo também em que a palavra de Deus está sendo substituída pelo violão, mas eu vou explicar por quê. Nós estamos vivendo um tempo de ovelhas sem pastor. Quantas mensagens hoje, música, a gente percebe que só atinge o sentido da pessoa. Sentir, ver, apalpar, tocar, abraçar. Está sendo raro nós ouvirmos aquelas mensagens, aquelas músicas que falam sobre quebrantamento, compromisso, obediência, a cruz, salvação. As músicas que fazem mais evidências, que estão fazendo mais sucesso, é aquelas que estão se destacando, que tocam nas nossas emoções. E aquelas que falam sobre compromisso, estão desaparecendo dos nossos cânticos dentro da igreja. Estamos indo render culto a Deus, estamos cada vez mais nos tornando em reuniões antropocêntricas, entre a minha vontade tem que ter prioridade dentro daquela igreja. O que aquele pastor está oferecendo hoje na sua mensagem? Se o produto do objeto da sua mensagem não for uma coisa boa, para mim não serve. Então nós estamos mudando hoje o conteúdo pelo estilo. Não se fala mais de conteúdo. Quem é que lembra aqui das músicas populares passadas, umas músicas românticas, que tinham conteúdo, tinham palavras, tinham poesias, falava da alma, falava do corpo, falava do ser, falava de relacionamento. Hoje as músicas têm estilos, mas não têm conteúdo, desprovidas de ideias. É um analfabetismo poético que estamos vivendo hoje. As pessoas não poetizam mais como no passado. Daí nós recebemos, estamos mudando esse conteúdo pelo estilo, a verdade pelas impressões. O que passa para a gente? O que essas pessoas estão passando para a gente? A base da fé está sendo trocada pelas emoções, o compromisso pelo espetáculo, a vocação pela manipulação psicológica, o arrependimento pela decisão sem mudança de vida. As pessoas se arrependem e não mudam. A centralidade da palavra muitas vezes está tão distante daquela pessoa, porque ela se vocaciona pelos sentidos dela. Bom, isso aqui não está bom para mim, não está me sentindo bem, não estou me sentindo bem, eu vou embora, não gostei. Ela quer ouvir o que ela gosta, e não o que ela precisa, o que ela necessita. Então nós estamos dando a essa geração um alimento que não nutre. Qual é o papel da igreja? Dar um ensino que edifique. Eu estava hoje à tarde, liguei até para o Tiago, falei: Tiago, nós vamos fazer o trabalho, vamos filmar, vamos passar essa filmagem, vamos sim, pastor. Aí isso me dá mais responsabilidade ainda, porque eu sei que não é só a minha igreja que está me ouvindo, mas milhões de pessoas vão estar ouvindo essa mensagem. Porque o papel dessa igreja é dar um ensino que edifique, dar um sentido de vida para as pessoas que estão nos ouvindo. Esse é o desafio. Não é dar para as pessoas o que elas querem ouvir, o que elas necessitam ouvir. E aí a gente entra numa outra forma de relacionamentos, quando nós falamos sobre isso. Porque uma geração que vive essa superficialidade dos relacionamentos, não tem profundidade, para elas o céu está vazio. Mas está vazio de quê? Está vazio de Deus, está vazio de ideias, está vazio de promessas. Para essa geração está vazio de referenciais.
Eu tenho alunos, outro dia um aluno chegou para mim e falou assim: professor, o senhor acredita que tem algum político honesto? Por trás dessa pergunta dele, o que ele me transmitiu é que ele não acreditava mais em nenhum político. E eu sei que tem políticos honestos. E esses políticos honestos você não vê na mídia. Você não vê patrimônios exorbitantes, não vê nada disso. Ele entra, faz o período dele, não entra no esquema e vai embora. Tem sim políticos honestos. A mesma coisa se tivesse perguntado: pastor, o senhor acredita que tem pastores honestos? É a mesma pergunta. Tem pastores honestos e tem pastores desonestos. Pastor, o senhor acredita em padres honestos? Tem padres honestos, tem padres desonestos. Então, quando nos faz essa pergunta, é porque essa pessoa já está sendo desacreditada nos seus referenciais. Então, nessa ordem, quando ele perde os seus referenciais, o próprio indivíduo ele passa a determinar quais são os seus valores. Ele não recebe mais valores externos. Daí que ele não acredita mais nas autoridades que estão sobre ele. Daí que nós estamos encontrando uma família fragmentada hoje, filhos que não obedecem mais aos pais, ovelhas que não ouvem mais seus pastores, empregados que não obedecem mais seus patrões. E aí nós estamos vivendo esse tipo de desestrutura, desencaixe dos padrões e dos valores morais na sociedade. E como igreja nós temos que viver de tal maneira que o mundo seja levantado a perguntar para nós acerca da nossa esperança. Esse é o primeiro desafio da igreja, de ser um cristão. Viver de tal maneira que as pessoas cheguem a nós e perguntem assim: olha, me deram uma resposta. Nós lemos o texto de Amós. Haverá um tempo que eles correrão para um lado e para o outro, à procura de uma palavra. À procura de uma palavra para aliviar as suas dores internas. O desafio da igreja não é nós escondermos a nossa vida pessoal por trás dos argumentos teológicos. Nada disso. O povo está cansado de ouvir. O povo está cansado de falácias. Eles querem ver nossas vidas, as nossas impressões digitais, existenciais. É isso que eles querem ver. E é isso que a igreja precisa acordar nesses últimos dias. Então nós temos que evangelizar. É uma postura de amor. Evangelizar um comportamento de amor. Evangelizar uma vida que transforme outras e que sejam melhores do que nós. Foi isso que o apóstolo Paulo disse à igreja: olhai para as pessoas como elas fossem superiores a vós, dê a elas a importância necessária. Esse é um do papel da igreja. Essas pedras fundamentais que nós devemos erigir todos os dias: autenticidade. Porque quando nós estamos em uma autenticidade, é ser autêntico como Jesus foi autêntico. Ele sabia quem ele era. Quando os fariseus perguntaram: quem é você? Ele disse: eu sei quem eu sou, de onde vim, para onde vou. Aí ele volta a pergunta: e vocês? Vocês sabem quem vocês são? Ser autêntico, gente, é ser você mesmo, ovelhas, ou visitando as famílias, nada disso. A preocupação do pastor é em dar o bom alimento para as ovelhas, é estudar, meditar na palavra, buscar a Deus uma verdade, primeiramente para ele, para depois ele passar como um alimento. Eu vejo a igreja como uma grande família. O cuidado que um pai tem com a sua família, de dar para a sua família, botar à mesa todo o provimento saudável, ver o crescimento, essa é a função pastoral. O cuidado com a palavra, com o alimento. Então essa é uma mensagem que fala
da nossa capacidade de ser cristão. A outra palavrinha, a outra pedrinha que edifica o nosso altar, se chama também confiança. Quando você tem confiança, você está inserido na multidão. Jesus andava no meio da multidão. Ele tinha os seus encontros ali em particulares, teve seus encontros com Nicodemos, com a mulher samaritana. Ele teve os encontros dele particulares, que mudaram a história de vida dessas pessoas e mudaram as nossas também. Mas é isso quando você tem confiança. Então, quando Jesus disse que nós temos que ser lâmpadas para iluminar e sal para dar sabor, parafraseando esse pensamento, nós temos que ser sal para essa cultura. Nós temos que ser esse sal cultural novo, que restaura, que renova, ser diferente. Aí você fala assim, pastor, mas é difícil ser diferente nesse tempo, que está todo mundo buscando essa onda, né? Essa onda que forma as pessoas, que modela as pessoas. Mas esse é o nosso desafio, ser diferente. Porque para eles, o céu está vazio das promessas e das ideias. Para nós que somos cristãos, nós sabemos que Deus tem grandes promessas sobre nossas vidas. Deus deixou grandes palavras que estão implantadas nos nossos corações. Milhões e milhões de pessoas hoje, bilhões de pessoas, estão reunidas falando em nome de Jesus. Estão reunidas num só vínculo, é o vínculo da fé. Então, se esse povo vai sair correndo para um lado e para o outro, perguntando, aonde está Deus nessa geração? Que elas possam ver em nós. Aonde está a esperança? Que elas possam ver essa esperança dentro de nós. E que você possa ser forte e dizer assim, olha, a partir do momento que eu conheci esse Jesus, a minha vida, ela mudou. Eu não estou isento de problemas. Eu não estou liberado de compromisso com a minha sociedade, nada disso. Eu estou mais comprometido ainda. Por quê? Porque agora eu tenho uma corresponsabilidade de cuidar dessas pessoas. Esse é o desafio da igreja. De mostrar para eles que o céu não está vazio. Há uma morada para todos aqueles que creem e permanecerem fiéis até o fim. Vamos ficar em pé. Que Deus nos ilumine e nos encha do seu Espírito. Senhor meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós aprendemos de Ti nessa noite. Aprendemos, Senhor, porque esta palavra ela veio trazer reflexões dentro dos nossos pensamentos, trazer reflexões sobre a nossa maneira de pensar em como ser um cidadão, um cristão, nessa sociedade que tão rápido se transforma, que tão moral, ó Senhor, se desconstrói todos os dias. Nós te pedimos, meu Pai, a direção do Teu Espírito Santo sobre cada jovem, sobre cada criança, sobre cada um, Senhor, que está nos ouvindo agora, que eles possam ter a compreensão e a dimensão da Tua palavra sobre suas vidas pessoais, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus maravilhoso, queridos?